Olá, queridos! Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 23, que é o segundo salmo da trilogia sobre Cristo, o pastor. Neste salmo, o grande pastor dedica a vida às ovelhas e cuida delas. Davi explica que se seguirmos ao Senhor e confiarmos nele, ele suprirá todas as nossas necessidades, quaisquer que sejam as circunstâncias. No pasto, o bom pastor será suficiente. Davi começa dizendo: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Ao pensar no seu relacionamento com Deus, Davi faz a analogia de um pastor e suas ovelhas. Note que há um tom de confiança nesta frase. Não existe se, nem mas, nem mesmo espero que sim, mas ele diz: "O Senhor é o meu pastor." A imagem de Deus como pastor de Israel aparece pela primeira vez em Gênesis e continua a ser usada ao longo das Escrituras. É notável que o Senhor se autodenomine pastor do seu povo. Na terra de Israel, como em outras sociedades antigas, o trabalho de pastor era considerado o mais humilde de todos os trabalhos. Se uma família precisava de um pastor, era sempre o filho mais novo, como Davi, quem recebia esta tarefa desagradável. Mas o Senhor escolheu ser o nosso pastor, como Davi enfatiza no início do Salmo. O grande Deus do universo se inclinou para cuidar exatamente de você e de mim, para garantir que nada nos falte. A ideia de Jesus como bom pastor era preciosa demais para os primeiros cristãos. Uma das figuras mais comuns nas pinturas das catacumbas de Roma, onde os cristãos eram aprisionados por causa do Evangelho, era Jesus como pastor, carregando um cordeiro nos ombros. Davi conhecia esta metáfora de uma forma única, pois ele próprio havia sido um pastor e sabia que o pastor é tudo para o seu rebanho, guia, médico e protetor. Nada me faltará significa todas as minhas necessidades são supridas pelo Senhor, o meu pastor. Mas também significa decido não desejar mais do que o Senhor, meu pastor, me dá. Como o pastor cuidava das suas ovelhas? Bem, uma ovelha nem sempre sabia o que precisava e o que seria melhor para ela. Por isso, precisava da ajuda do pastor. O bom pastor conhecia os melhores lugares para levar o seu rebanho para descansar com pastos viçosos e verdejantes. Philip Keller escreveu que as ovelhas não se deitarão para descansar a menos que 4 condições sejam atendidas. Como elas são tímidas, elas não se deitarão se estiverem com medo. Por serem animais sociais, elas não se deitarão se houver atrito entre elas. Se moscas ou parasitas as incomodarem ou se estiverem ansiosas por comida ou com fome, elas também não se deitarão. O descanso vem porque o pastor já pensou e resolveu todos esses detalhes. O pastor também levava as ovelhas para saciar sua sede ao lado de águas tranquilas, pois as ovelhas não bebem água de riachos com correntes fortes. A palavra levar, no versículo 2, significa conduzir gentilmente. As ovelhas não podem ser empurradas, elas ouvem a voz do pastor e o seguem, assim como nós ouvimos a Cristo e sua palavra e o obedecemos. A frase refrigera ou restaura a minha alma pode representar a ovelha perdida, trazida de volta, como também pode significar levar ao arrependimento ou à conversão. Quando o salmista diz guia-me, no versículo 3, ele quer ressaltar que as ovelhas não precisavam saber onde ficavam os pastos verdejantes, nem as águas tranquilas. Tudo o que precisavam saber era onde estava o pastor, para que pudessem segui-lo. O termo veredas, no versículo 3, quer dizer caminhos percorridos com frequência, trilhas. Quando as ovelhas começavam a explorar caminhos novos e empolgantes, acabavam se metendo em apuros. Daí a importância da liderança do pastor para guiá-las no caminho certo. Nós precisamos deixar que o Senhor nos guie pelas veredas da justiça, no caminho da retidão e da obediência. Só assim os impedimentos serão removidos e nós seremos fortalecidos para caminhar nas veredas dos mandamentos de Deus.
O bom pastor fazia isso por amor do seu nome. Ele cuidava das ovelhas porque as amava e queria manter uma boa reputação como um pastor fiel, assim como o Senhor nos ama e deseja que glorifiquemos o seu santo nome. Note que os versículos 1 a 3 enfatizam que Jesus, o bom pastor, é suficiente para todas as necessidades que nós, suas ovelhas, possamos ter. Quando o povo de Deus segue o bom pastor, nada lhes falta para que possam viver de modo digno. No vale, o bom pastor será segurança. O versículo 4 é o versículo central do salmo e o pronome pessoal muda de ele para tu. Davi não está falando sobre o pastor, mas sim com o pastor. No vale escuro, ele não vai adiante das ovelhas, mas sim ao lado delas, guiando e aquietando os seus medos. O vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil em nossa vida que nos enche de temor, inclusive a morte. As ovelhas não enxergam muito bem e se assustam com facilidade quando se veem em circunstâncias desconhecidas, especialmente no escuro. É a presença do pastor que as acalma. A vara e o cajado eram a arma e o instrumento do pastor. A vara era para defesa e o cajado para controle, já que disciplina é segurança. Alguns estudiosos dizem que a vara e o cajado parecem ser dois nomes para o mesmo instrumento, que era usado tanto para espantar animais predadores como para conduzir as ovelhas. Este versículo é especialmente sugestivo quando lemos este salmo com os olhos voltados para Jesus, o grande pastor. Compreendemos que uma sombra não é tangível, mas é lançada por algo que existe. Pode-se dizer com razão que enfrentamos apenas a sombra da morte, porque Jesus assumiu a plena realidade da morte no nosso lugar. A morte, em sua substância, foi removida e apenas a sombra dela permanece. E uma sombra não pode impedir o caminho de um homem nem por um momento. A sombra de um cachorro não pode morder. A sombra de uma espada não pode matar. A sombra da morte não pode nos destruir. Apesar de toda associação sombria com a ideia do vale da sombra da morte, Davi pôde dizer: não temerei mal algum, com toda firmeza, porque estava sob os cuidados do Senhor, o seu pastor. Mesmo num lugar terrível, a presença do pastor não eliminou a presença do mal, mas certamente eliminou o medo do mal. No aprisco, o bom pastor será confiança. Depois de cada dia difícil de trabalho, o objetivo do pastor era levar o rebanho em segurança de volta para o aprisco, onde as ovelhas cansadas poderiam repousar protegidas durante a noite. Davi dá uma bela imagem de uma mesa preparada diante dele. Essa mesa sugere generosidade, provisão, cuidado e comunhão. Os inimigos não foram eliminados, mas como o Senhor está presente, há paz para desfrutar do banquete. Enquanto as ovelhas entravam no aprisco, o pastor as examinava para se certificar de que nenhuma delas havia se ferido ou adoecido por ter ingerido alguma planta venenosa. Se necessário, aplicava um unguento e, para as que estavam sedentas, oferecia água num cálice bem grande. Também colocava óleo na cabeça das ovelhas para afastar moscas e outros insetos. Também alimentava as ovelhas, que depois se deitavam para descansar. Enquanto dormiam, eram protegidas por um muro de pedras que as cercava e o próprio pastor se deitava na abertura e servia de porta e proteção. Na casa do Pai estaremos como bom pastor por toda a eternidade. O cuidado do pastor trouxe a bondade e a misericórdia para Davi, e ele viveu na fiel expectativa de que isso continuasse todos os dias da sua vida. Assim como os grandes príncipes nunca viajam desacompanhados, o mesmo acontece com o cristão. Estamos bem escoltados, como o bom pastor à nossa frente e a sua bondade e a sua misericórdia nos seguindo atrás. O salmo termina com a certeza de Davi de que ele desfrutaria da presença do Senhor para sempre, tanto aqui como além desta vida. E essa mesma certeza é a que o Espírito Santo testifica em nossos corações.
E amanhã nós vamos refletir sobre o terceiro salmo da trilogia sobre Cristo o Pastor, quando ele volta à glória para recompensar suas ovelhas pelo seu serviço. É amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!